cabulosa. É possível ser um bom cristão e um bom político ao mesmo tempo, sem perder as raízes da fé, os princípios. Gostaria de ouvi-lo falar um pouquinho sobre essas questões. De forma inequívoca e categórica, eu respondo a você que sim. Sem sombra de dúvidas. O que nós precisamos é melhorar a qualidade do nosso cristianismo, voltar às nossas raízes e observar pontos os quais nós discutimos aqui já em relação à questão política. Obrigado. Olha isso aqui. Vou tomar um suquinho para poder... Esse tá bonito. Então, assim, André, historicamente você vai ter exemplos fantásticos de cristãos que desenvolveram de forma brilhante a carreira política, porque veja bem, olha só, isso aqui é preciso que fique bem colocado aqui. Aqui é uma lição que a Reforma Protestante trouxe para nós, porque até a Reforma você tinha uma divisão clara do mundo, entre mundo profano e mundo secular, né? Havia uma divisão clara. E a Reforma, ela introduz esse entendimento, que é um entendimento bíblico, de que, na verdade, o cristão, ele é cristão em qualquer lugar. Show. A Bíblia diz que tudo que o cristão deve fazer é para a glória de Deus. Então, você serve a Deus no seu trabalho. Você serve a Deus como marido, você serve a Deus como pai, você serve a Deus jogando bola. Então, o cristão, ele é cristão, deve ser cristão em todo lugar. Ele não é um cristão, ele não é alguém que é cristão simplesmente porque ele vai à igreja. A vida dele, o cristianismo afeta a vida dele, porque é isso que Cristo faz conosco. E quando você começa a entender isso, você começa a entender que você precisa ser um bom funcionário. Ainda que seu patrão não seja um bom patrão, ainda que você não goste dele, você tem que ser um bom funcionário porque você tem um patrão que é maior, que é Jesus. Então, na política, da mesma forma, você pode ser um bom cristão, um bom político. E se você é um cristão e está na política, você tem o dever de ser um bom político. Mais do que poder, mais do que possibilidade, você deve ser um bom político. E para isso, André, nós devemos voltar àquilo que nós falamos antes. Não basta você ter vontade, não basta você ter disposição, não basta você ter perseverança, você precisa ter preparo. Você precisa ter preparo, porque se você é um cristão genuíno e se envolve na política sem preparo, você vai desonrar o nome de Deus, porque você não vai conseguir fazer um bom trabalho. E da mesma forma é o seguinte, se você é um falso cristão, né, que acontece muito isso hoje todo mundo invoca o nome de Deus para poder se eleger, e se envolve na política, você vai desonrar a Deus do mesmo jeito, porque vai ficar evidenciado que você não é um cristão genuíno. Então, o que nós precisamos é de cristãos preparados espiritualmente, cristãos gente que verdadeiramente nasceu de novo, gente que ama Jesus e que tem preparo técnico, que tem vocação. Que tenha vocação para a política, porque política, mais do que qualquer outra coisa, é uma vocação. Política não pode ser uma profissão. No Brasil, nós tornamos a política como uma profissão. Eu digo sempre, a política não pode ser uma profissão. A minha profissão é ser advogado, entendeu? Política, para mim, é vocação. Por quê? Porque eu não posso encarar a política como uma profissão. Eu não posso fazer da política um meio de eu ganhar a minha vida, embora seja legítimo. Eu entendo que tem bons políticos que encaram ali como profissão, mas eu prefiro não ter a política como profissão, para não ficar evidenciado para as pessoas que eu possa estar ali envolvido por uma questão financeira, entendeu? Entendi. Então, os cristãos precisam ser cristãos genuínos e se decidirem entrar na política, que entrem por vocação e que só entrem depois que tiverem preparo técnico para isso, né? A história mostra o resultado disso aí. Você pega, por exemplo, o William Wilberforce na Inglaterra, foi o homem que liderou a primeira lei de abolição da escravatura. Cristão. Você pega grandes homens da história política, homens genuinamente cristãos, entendeu? Você tem um exemplo, por exemplo, de Roosevelt durante a Segunda Guerra, que lidera os Estados Unidos, um dos líderes, né, ao lado de Churchill ali, contra o nazismo, um homem cristão. Então, você tem exemplos de homens ao longo da história que temeram a Deus genuinamente, ocuparam cargos e fizeram a diferença, né? Sim, sim. E eu sempre tenho um conceito comigo, quando eu falo de política e religião, né, ou envolvendo o cristianismo, que nem todo mundo tem um coração de José, que foi governante no Egito, e muito menos o coração de Daniel, que ficaram firmes ali em suas raízes, em suas crenças, e foram instrumentos nas mãos de Deus naquele governo o qual exerceu. Exatamente. Olha, é óbvio, resguardadas as devidas
diferenças entre o Egito Antigo, a Babilônia e nós atualmente, né? Era um modelo político diferente, mas era um modelo político, né? Eles estavam envolvidos com a política do seu tempo. Existia sociedade mais corrupta do que a sociedade babilônia naquela época? Não. Na época egípcia é a mesma coisa, entendeu? E esses homens tiveram a diferença. José ocupou um cargo máximo na nação, só ficava abaixo do próprio faraó. Daniel, líder proeminente, entendeu? Daniel foi colocado como chefe sobre 40 cidades. 40 cidades. E aquele homem desenvolveu de forma exemplar, com temor a Deus e com preparo. Mas eram homens, eu volto a dizer, eram homens que não simplesmente tinham uma vocação, tiveram um chamado para aquilo. Chamado sem preparo não atinge a finalidade para a qual ele foi convocado. O chamado é preciso que haja preparo. É tanto que a Bíblia aponta a sabedoria e o conhecimento que eles tinham, né? Sabedoria divina e o conhecimento através do estudo, das pesquisas, né? Tanto José quanto... José foi bem instruído por seu pai. E já os caldeus teve a sua instrução em casa, porque o judeu faz isso muito bem, e se submeteram à instrução dos caldeus e se destacaram nisso. Não, e só para frisar aqui, André, que Daniel e os seus colegas, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles só foram levados para a Babilônia porque eles eram o que eles eram. A Bíblia deixa muito claro que quando Nabucodonosor separa aqueles que iriam ao cativeiro, ele traz a nata de Israel. Uhum. Eram homens versados, né? O capítulo 1 deixa claro que eles não eram qualquer pessoa. Aqueles que morreram, que não prestavam, entre aspas, né? Porque todo mundo presta aos olhos de Deus, mas ao olhar do rei babilônico, acabou morrendo. Porque não tinha preparo técnico. Uhum. O rei da Babilônia, ele identificou que, olha, há pessoas em Israel que não tem condições de estar servindo no meu reino. E não dá pra trazer todo mundo. Não dá pra trazer, então eu vou trazer os melhores. Risco, é um risco, né? A pergunta é, será que nossos políticos, se estivessem lá, eles teriam sido levados? Ou eles teriam ficado e morrido fora do cativeiro em Jerusalém? Então, eles só ocuparam os cargos que ocuparam, só chegaram porque eles eram o que eles eram, entendeu? Havia um preparo espiritual, um preparo moral e um preparo técnico. Uhum. Na questão da política, é um preparo, questão intelectual. Na questão espiritual, você vê que a questão da santificação seria esse preparo para o cristão. E talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo não sabem o que é o significado também da palavra a santificação. Você poderia abordar para a gente? Perfeito. O que acontece? Quando você crê em Jesus, a Bíblia diz que você passa a ser uma nova criatura e o Espírito Santo passa a habitar em você. Uhum. Isso, de forma clara, para as pessoas entenderem, que é o que a teologia chama de regeneração, né? Uhum. Ou seja, é a doutrina do novo nascimento. Uhum. Só que, a partir daí, você tem todo um processo através do qual você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Uhum. A Bíblia diz que Deus ele começou uma boa obra em nós, que ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. E Deus ele vai trabalhar em nossas vidas dias após dia, quando você nasce de novo, quando você crê genuinamente em Jesus. Esse processo de Deus trabalhar em nossas vidas a cada dia, de nós irmos sendo transformados à semelhança de Jesus, é o que a gente chama de santificação. Uhum. Ou seja, a santificação ela é progressiva. É uma escada. Ela é progressiva, ela é uma etapa a cada dia, entendeu? Uhum. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, lá, ó, fulano tá agora disse que é crente. E a pessoa tem esse defeito, assim, amém, é isso mesmo. Eu tô num processo de mudança, entendeu? Então, eu não tô falando de pessoas aqui que realmente não creram genuinamente em Jesus, estão usando a religião como um escudo para alguma coisa, não é isso. Tô falando de pessoas que realmente nasceram de novo, mas que elas estão em processo de mudança. Porque qual é o plano de Deus para nossas vidas? Está lá em Romanos 8:29. Deus nos convocou, nos chamou, nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Amém. Então, se alguém estiver nos ouvindo perguntar, eu não sei o propósito de Deus para minha vida, você sabe, está lá em Romanos 8:29. Deus te criou e te convocou e te chamou para você ser parecido com Jesus. Deus quer nos tornar filhos parecidos com Jesus. E esse processo de nos tornar filhos parecidos com Jesus é o que a gente chama de santificação.